Fala, galera! Oiê! Ó quem tá aqui! Estamos aqui na Mouraria, que é o bairro que a gente está hospedado, que é um dos bairros mais antigos, mais interessantes e mais multiculturais daqui de Lisboa. E o que talvez tenha a esquina mais difícil dos carros virarem. Não é fácil atravessar aqui porque você fica esperando o carro vir, né? Mas aí ali é difícil para eles passarem também. Ele é no morro aqui, então ele é cheio de vielinha, de curva. Enfim, vamos dar uma volta por aqui porque ele tem uma visão bem diferente de Lisboa e da Europa em si. Os mouros eram os povos ali do norte da África. Só para mostrar aqui, ó, a gente está na Península Ibérica. A Península Ibérica aqui, a gente está bem perto da África. Então houve uma invasão desses povos da África aqui na Península Ibérica e os europeus chamaram eles de mouros. A maioria dos mouros eram seguidores do Islã, mas ali no meio também tinha alguns judeus e alguns cristãos. E aí há quem se refira aos mouros somente aos muçulmanos, né, dessa invasão. Há o que chamam que até os que moravam aqui, mas que se converteram ao Islã, chamavam de mouros também. Mas enfim, o mouro vem o termo dessa invasão. E quando os cristãos reconquistaram essa região, reconquistaram Lisboa, esses mouros foram confinados nesse bairro. Por isso que esse bairro ficou chamado de Mouraria. Hoje ele é um bairro muito bem localizado, ele é pertinho do centro, mas é um bairro mais econômico, é um bairro mais simples, então muitos imigrantes vêm morar aqui, ó. A gente anda aqui, ó, quase não ouve português, ó. Pode ver que a maioria das pessoas são de outras nacionalidades. Aqui quase ninguém fala português. Se chegar nessa galerinha falar português, ninguém vai entender nada. Tem português que moram, né? Não pode falar, né? A gente está hospedado aqui nesse bairro, né? Então a gente comentou quando a gente chegou que a gente quase não ouviu português. E um dos motivos é porque a gente está aqui. A galera aqui, você vai ouvir muito mais inglês, vai ouvir indiano, vai ouvir o idioma de Bangladesh, porque acho que tem bastante gente do Bangladesh aqui. Você vai ouvir muito mais isso do que português. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio. Vem cá, amor, rapidinho. Desculpa, moço. Ó, tem várias, as coisinhas estão escritas aqui todos em outro idioma, não tá em português, ó. Esse aqui é o idioma da Índia. Olha só, aqui ainda tem o título em inglês e em hindi, eu acho que chama essa forma de escrever. Aqui também, aqui também. Qualquer lugar que a gente já voltar vai estar escrito aqui, ó, em outro idioma. Ali atrás também, ó. E aí você anda aqui nos restaurantes, é restaurante indiano, é restaurante do Nepal. Nessa parte que a gente tá aqui, a gente não viu um restaurante escrito comidas típicas portuguesas. Aqui tem cabeleireiro, cabeleireiro é sempre indiano, paquistanês, né? E os preços que a gente tem visto aqui para cortar o cabelo tá custando 5 euros. Algumas pessoas de Lisboa mesmo falaram que esse bairro é um pouco perigoso, que é para tomar cuidado. Nós saímos de dia, de noite, nunca sentimos nada assim de perigoso. Às vezes vemos algumas coisas ali de gente negociando umas substâncias, mas é isso, nunca ninguém mexeu com a gente acha bem tranquilo. E olha só, em Portugal também tem o carro do ovo. E agora vamos para Belém. Belém fica uns 7 quilômetros daqui, é um distrito, uma freguesia, como eles chamam. Tem que pegar o ônibus para lá, não sei se é esse aqui que vai. Se era esse, perdemos. Não era esse, é o 728. Ó, tem um cruzeiro aqui agora. Chegou o nosso ônibus, a chuva engrossou muito. E aí, para pagar, tem que estar com o cartãozinho que a gente já tinha. E aí pode pagar aqui na maquininha. E chegamos a dar uma meia hora de ônibus até aqui. Belém é muito famoso porque foi daqui que partiram várias das naus dos descobrimentos aí. Pedro Álvares Cabral partiu daqui, Vasco da Gama partiu daqui. Tem vários monumentos que foram construídos com o dinheiro aí dos descobrimentos, das invasões, da época das grandes navegações. Esse aqui é o Mosteiro de Jerônimo, é uma das principais atrações. A gente veio para visitar ele, mas já não tem mais ingresso. Aqui atrás fica o lugar de vender, tá ali uma plaquinha de esgotado. E aí achei fofo, tem uma chinesinha tentando comprar. Aí, tem lugar? Aí o moço falou, tá fechado. Aí elas, tá fechado. Aí elas, e pra amanhã? Pra amanhã tá esgotado. Tem que comprar com antecedência pela internet mesmo. A gente achou que por estar chovendo, talvez não fosse tão cheio, mas tá o cruzeiro aqui, né? Então não tem jeito. Mas tá, o Vasco da Gama tá enterrado aqui, o Camões tá enterrado aqui. Bom, quem sabe numa próxima a gente consegue visitar. Tem um parque ali também que dá para visitar, que tem, acho que, alguns monumentos em homenagem aos descobrimentos.
Aliás, diz que esse mosteiro aqui, ele começou a ser construído em 1501. Então aqui a gente já tem o ouro do Brasil aí nessa construção. Esse aí seria o ouro das Índias, né? O do Brasil acho que ainda não tinha chegado nessa época. A história tradicional conta que Cabral descobriu o Brasil em 1500, que ele se perdeu num vendaval e foi parar lá. Hoje em dia os historiadores já sabem que Portugal, se não sabia da existência do Brasil, pelo menos desconfiava que existia alguma coisa ali. Então provavelmente essa viagem foi uma viagem secreta, já com o objetivo de chegar no Brasil mesmo, naquelas terras ali que queriam explorar, né, descobrir, porem nome deles. Mas como era um negócio meio secreto, talvez não divulgava essa informação, ficou melhor manter essa história aí de que por acaso ele chegou lá. E aqui estamos, esse aqui é o monumento em homenagem aos descobrimentos. Ó. Supostamente os barcos saíam daqui, muita coisa deve ter mudado no desenho dessa região, obviamente, mas eles dizem que era daqui. Foi daqui que Cabral partiu, foi daqui que o Vasco da Gama partiu, quando descobriu a rota marítima para a Índia. Tá um ventão aqui, se os caras partiam num dia como hoje, já começava com emoção a viagem. Aqui uma representação de todo mundo que participou, direta ou indiretamente, das navegações, a realeza, monges, cavaleiros, artistas, navegadores. Não sabemos quem é o cara que está representado aqui na frente, felizmente não dá para ter uma vista de frente aqui. Esse aqui é Camões segurando uma página dos Lusíadas. Na frente é o Dom Henrique. O Dom Henrique é um dos filhos do rei da época e ele foi o grande patrocinador e impulsionador, incentivador dessas viagens. Ele não era um navegador em si, ele participou de algumas navegações, mas está representado ali como o navegante por ter sido o grande patrocinador de muitas dessas viagens e o cara que impulsionou mesmo, que colocou Portugal aí nessa rota de conquistas. Essas navegações, descobrimentos, conquistas, invasões colocaram tanto Portugal quanto Espanha no centro do mundo, no centro geopolítico. Inclusive o mundo chegou a ser dividido ali pelo Tratado de Tordesilhas entre esses dois países, entre Portugal e Espanha. Aqui tem uma representação do mapa, vamos ver se aqui tem o Tratado de Tordesilhas. Acho que não, só um mapa representando mesmo algumas navegações que foram feitas. Aqui, por exemplo, estaria a rota de Vasco da Gama para chegar na Índia, esse caminho aqui. Estaria também aqui o Brasil, as caravelas chegando, Porto Seguro. E aqui tem a data também de quando eles chegaram na Ásia, ó, aqui da outra ponta da Ásia, né? Ó, aqui é o Timor-Leste, aqui é a Malásia, aí aqui tá as Índias. Aí um dos legados mais tristes e mais infames dessas descobertas foi a escravidão, como a gente teve nos tempos recentes. A escravidão sempre existiu na humanidade, porém, depois com essas navegações ali, a escravidão dos povos africanos, dos povos indígenas também, em alguns pontos, foi algo que nunca tinha sido visto na humanidade, numa escala tão grande e tão cruel. E sem contar na quantidade de doenças, né, que a gente tem que falar também, que chegaram, por exemplo, no Brasil, doenças que a gente não tinha lá no continente, que eram comuns aqui, mas que foram levadas para lá e que acabaram também por matar muitos povos originários com a chegada dos portugueses lá, além da morte forçada para que eles pudessem explorar mais terras. Olha como é um posto de gasolina, que acho que você mesmo abastece e vai ali e paga na lojinha. E olha o preço do combustível, não sei o que é gasóleo, a gasolina simples está R$ 1,80 e o diesel está R$ 1,81. E o outro monumento para visitar famoso aqui em Belém é a Torre de Belém, que infelizmente vem agora estar em reforma, não dá nem para visitar, nem para ter uma ideia da fachada dela. Mas é aqui, ó, esse foi construído como uma torre de vigilância. Essa aqui seria, digamos, a entrada para Lisboa, né? Então, os barcos que chegavam aí das navegações, os que sobreviviam, porque muita gente morria, muitos barcos afundavam, mas os que chegavam aqui já chegavam. Aí, posteriormente, primeiro era uma torre de vigilância, depois virou uma alfândega, então já chegava aqui, era taxado e podia seguir para Lisboa. Infelizmente vamos ficar devendo nessa viagem. Numa outra oportunidade que a gente vier para Lisboa, a gente mostra e já vai estar tudo restaurado, tudo bonitão. E acho que de Belém é isso, vamos voltar lá para o centro de Lisboa. E vamos lá então, hoje é dia de Todos os Santos, o dia amanheceu um pouco mais ensolarado, acho que hoje não chove. Aqui temos uma mensagem de boas-vindas aos turistas.
Não sabemos se Dia de Todos os Santos tem alguma celebração, alguma festividade, alguma coisa. Pelo que a gente pesquisou, não tem nada. E hoje também é aniversário do grande terremoto que a gente mencionou no último vídeo, que foi em 1755. Vamos passar aqui para ver esses grafites agora. Acho que eu falei de uns 10 assuntos diferentes nesses 30 segundos de vídeo. Mas, enfim, vamos focar nos grafites agora. Ó, o famoso bondinho. Não me lembro como eles chamam o bondinho aqui. Não sei se é eletrocarro ou cable. O carril, eu acho. Né? Mas é um símbolo bem marcante aqui de Lisboa. Vamos andando. Ah, bem legal os desenhos aqui. E nisso saímos numa área legalzinha aqui, a gente tá num bairro que é muita casa, tem uma pracinha aqui, um parquinho que a galera vem trazer os cachorros pra passear, ali tá o cachorrinho também, ali embaixo mais um. A gente tava subindo aqui pra vir pra cá, aqui pelas ruas do grafite, e tava passando um monte de cachorrinho, aí a gente falou, será que vai ter algum encontro de cachorrinho? Mas é sábado de manhã e aí o pessoal veio passear com os bichinhos. Ó, esse muralzão aqui, ó, que enorme, bem fish. E chegamos aqui no topo. Eu tava falando aqui com a Michelle que eu tinha um quebra-cabeça da Grow, que eu acho que era essa cidade. Eu tinha 10 anos na época, mas eu nunca soube, agora que eu vi pelo castelo ali em cima, pelo estilo das casas, eu acho que era aqui. Eu não encontro mais ele pra ver. O Renan, todo dia de manhã, ele acorda e fala, eu acho que era aqui o meu quebra-cabeça. Aí ele volta. Aí no outro dia de manhã ele vai na janela. Não, eu tenho certeza que era aqui o meu quebra-cabeça, porque eu me lembro dessas casas e não sei o quê. Aí hoje ele olhou e falou, não, o meu quebra-cabeça era daqui, só que tinha menos verde, tinha mais verde na época do meu quebra-cabeça. Eu acho que eu não tinha essas casas aqui. Mas ele concluiu que finalmente era daqui o quebra-cabeça dele. E sobre essa vista, o Mário Merda passou aqui e deu a opinião dele. Ó. Esta vista não vale um... Não, e sabe o que é engraçado? É porque como as coisas estão em português, a gente consegue entender. Mas a gente vê que tem um monte de gringão aqui que não consegue, não traduz, né? Então eles estão aqui, tiram foto aqui do lado e não entendem nada. Agora a gente tava vendo aquelas pichação em árabe lá, podia ser uns negócios engraçados, a gente não entendia. Aqui tem uma igreja, ó, dá pra ver o sino tocando aqui, ó. E tem uma pessoinha lá perto do sino. E isso aqui, ó, era uma vila de operário, era bem comum, tem várias aqui. Hoje acho que já não serve mais pra isso, né? Já venderam os apartamentos pra quem quiser. Mas, ó, de 1890 era comum quem tinha uma fábrica construir, às vezes construíam um complexo assim para os trabalhadores, para eles ficarem perto da fábrica. E aí tem gente que diz que era filantropia, né? Ó, que legal, o cara ali construindo um negócio para os trabalhadores. Outros diziam que era para manter o controle, né? Deixar sempre o cara ali na dependência. Mas, enfim, eles construíam, eram apartamentos de um padrão melhorzinho e alugavam por um preço barato para os funcionários. A gente bem achou que podia entrar, estávamos felizes indo atravessar a rua, mas não pode, estava aberto só temporariamente, o carinha acabou de fechar o portão. É que apesar de ser histórico, é interessante visitar, mas a galera mora aí, né? Então imagina, se mora num condomínio, a galera fica entrando lá para tirar foto. Essa é uma das questões com o turismo, né? A galera ficar entrando ali, tirando foto. Vocês viram ali, né, a pichação que a gente mostrou? Também tem, principalmente na Espanha, tá? Aqui em Portugal vimos aquilo ali, mas na Espanha a gente ouve falar muito da galera que tá de saco cheio com o turista. O turismo, parece que Portugal e Espanha ficaram muito de moda recentemente, então teve um turismo massivo. O turismo é bom, que é um dinheiro que basicamente só entra, né? O turista vai lá, gasta dinheiro e vai embora. Porém, esse dinheiro precisa ser bem administrado, senão as coisas ficam caras no país e aí o cara que às vezes não trabalha com o turismo fala, pô, ficou tudo caro e eu não ganhei nada desse dinheiro. Às vezes a melhoria vem aí na questão da segurança, da infraestrutura, mas o cara não percebe, né? Então ele só vê, puta, ficou tudo caro, não gosto de turista. Questão da segurança principalmente, porque nenhum governo quer um turista sendo roubado no seu país, na sua cidade. Se é a população local, não importa, mas não, onde tem turista vamos policiar bem, porque não queremos que o turista saia falando mal.
Então acaba que as áreas vão ficando mais seguras por conta do turismo. Mas é real também que o custo de vida nas regiões que chegam muito turistas sobem. Então, por exemplo, um restaurantinho aqui que de repente um vovozinho e uma vovozinha vinham comer por 5 euros. Começou a chegar um monte de turista, aqui chega cruzeiro. Então, quando a galera vê cruzeiro, o olho já brilha. Então, aquela comidinha de 5 reais, de repente ficou 8, de repente ficou 9, quando você vê tá 10. E aí aquele vovozinho, aquela vovozinha já não tem mais condições de comer ali. E também muda a comida, né? O turista às vezes quer comer hambúrguer, quer comer pizza, e um lugar que vendia uma comida bem típica acaba vendendo pizza, vendendo comida mais internacionalizada. Aqui tem o fado. O fado é uma música típica portuguesa, era uma música no começo ali de classe mais baixa. Muitas das cantoras de fado eram prostitutas, inclusive. E aí agora não, né? Agora virou um negócio de moda. A gente quis ver um fado, mas é assim, é muito caro. E você chega na frente do lugar e tá escrito em inglês, não tem nem menu em português, tá só em inglês ali. Aí o carinha que gostava de um fado chega lá, não tem dinheiro para pagar, e se for pagar não consegue dançar com ninguém porque é só gringo. Então gera essa situação. Por isso que a gente fala que o governo precisa gerenciar bem, né, para que a população acabe não ficando em desvantagem em relação ao turista. E só para concluir assim, sobre esse negócio de turismo, a gente está viajando na Europa, já tem um tempo, a gente vai e volta, mas nós dois, pelo menos, e o Mocovinho agora, como turistas fomos bem tratados o tempo todo. Acho que é importante dizer, existe um movimento contra, assim como existe um movimento da galera racista, da galera homofóbica, etc e tal, existe um movimento contra o turista, mas eu acho que a gente foi bem tratado o tempo todo. E geralmente assim também, né, esses casos, às vezes o turista está tirando uma foto de uma pessoa ali, sem respeitar, né? Aí o cara se enfada e põe só o corte ali do cara brabo com o turista. Lógico, tem situação que não, né? Tem situação que o turista pode ser agredido de graça. Mas também tem às vezes os turistas que não respeitam a cultura, não respeitam o negócio, a galera se enfada também. E aí, aproveitando o gancho que o Renan falou do fado, né? O fado aqui continua sendo super importante. E aqui tem até o mural, que é em homenagem a uma cantora bem famosa de fado aqui de Portugal. E se você alugar carro aqui, é bom ficar esperto, tem umas áreas da cidade que é fechado, só pode entrar o carro específico, às vezes carro que vai dar manutenção ou de morador, e aí o cara bate o cartãozinho, entra, e às vezes tem vídeo também do carro tentando passar junto, ficar preso aqui, ou então às vezes você entra num horário que pode, depois vai sair e tá com o negócio, não consegue sair. Aqui eu acho que já é o lugar, ó, zona de acesso ao automóvel condicionado, então provavelmente para descer você vai ter que encostar o cartãozinho aqui, ó, para poder sair. Ó, bate cartão aqui e abre o negócio. E essa casa aqui, ó, é uma das mais antigas de Lisboa. Alguns dizem até que é a mais antiga. A gente falou do grande terremoto ali de 1755. Ela foi uma das poucas que sobreviveu. E tá aí, então, um dos marcos da história. E diz que ela é uma das poucas que estão em pé ainda justamente porque ela é pequenininha, né? Foi feita remodelação com o passar dos anos, mas por ela ser pequenininha, não ser tão grande, a estrutura não ficou tão danificada. É legal, ela até destoa bastante, né, das outras da região. Vamos virar pra cá, ó, pra vocês terem ideia. É tudo prédio. E olha o que a gente falou, ó, esse moço entrou com o carro aqui, entrou enganado, ele viu que tem um negócio aqui, ele tá dando ré pra poder sair. Ainda bem que ele não virou no gás, hein? Já se você tivesse virado no gás, mas não, ele veio devagarzinho e agora tá voltando. Entramos aqui numa igreja para dar uma olhada de como é, mostrar para vocês. Não vamos filmar ela muito porque a gente ainda quer mostrar muitas outras igrejas. Deixa eu trazer o microfone para mais perto. Mas existe um outro tipo de turista também. Aqui tem umas velinhas, ó, e tá escrito ali, 50 centavos para você acender uma vela. A turista veio, acendeu a vela e os amigos dela falaram, tem que pagar 50 centavos para ler. Ela disse, eu não entendo português. Ela estava falando inglês, acendeu a velinha dela e saiu. Então existe também esse tipo de turista. Turista inglês geralmente tem mais fama. Em todo lugar que a gente vai, a galera reclama dos ingleses. Não sei o que eles fazem viajando, mas todo lugar que você fala, a galera fala, não, o problema nosso aqui é com o inglês. E nós viemos pra cá pra visitar essa feirinha aqui, que eles chamam de Feirinha da Ladra, que acho que acontece nos sábados. Bom, hoje é sábado, né? Ela acontece nos sábados e, não sei, acho que mais um dia da semana. O Renan tá bem português já, ele falou assim, e nós viemos cá, aí ele foi e falou outra coisa na sequência pra começar a gravar falando outra coisa. E essa feirinha aqui é um mercado das pulgas. Vamos ver se a gente acha umas coisas antigas. A gente sempre gosta de comprar dinheiro antigo. Vamos ver se acha aqui.
Capaz que aqui acham os dinheiros que eram usados na época do Brasil, né? Da Brasil Colônia. Feirinha aqui também vende artesanato, vende coisas da China, vende de tudo. Bem legal. Não é tão... Ela é famosa, né? Mas não é tão conhecida assim, não. Para os turistas irem, fica a dica aí para quem vier, dá um pulinho aqui. E tem bastante gente falando português aqui de Portugal, então não sei se de repente são pessoas que vieram de outra cidade ou se são pessoas que vêm no final de semana mesmo aqui passear na feirinha. Eu acho que ela é uma feirinha bem local mesmo, tipo a Feira do Largo de Curitiba, que a galera da cidade vai mesmo. Aqui tem uma loja que vende foto, vende uns postais antigos. Gente, eu tenho certeza que quem tem 15 anos nunca pegou um álbum desse assim, ó, e folheou isso aqui do jeito que a gente fazia, igual quando a gente era criança. Tem uns envelopes de carta também, mas não tem a carta dentro pra saber o que estava escrito, adianta muita coisa. Ó, os filmes antigos, será que a molecada sabe pra que serve? Não achamos dinheiro, achamos alguns brinquedos antigos, ó, 50 centavos cada um, e algumas moedas também. As moedas são aqui da época de 60, 70. Olha o preço da meia aqui, 5 euros, 3 pares. Bem quentinho, acho que tá bom o preço, hein? Aí essa aqui é com desenho de Portugal, ó. Essa aqui cada uma é 3, mas tem assim, e aí tem esses aqui também, ó, com as comidinhas que se comem aqui. Acho que esse é de sushi. Ah... Não, sushi nada, é comida portuguesa mesmo. Olha que legal. Uma lembrancinha aí de meia para quem quiser. Não achamos dinheiro antigo, mas achamos um carro antigo estiloso aqui, ó. Eu não sei como que é o nome desse movimento artístico, mas que era o... Não sei se esse é o futurismo, que era aquele futuro que nunca chegou, né? Mas o carro é meio estilo Jetsons, assim, ó. Pra mim, ele é meio cara de volta pro futuro. É como a gente imaginava, né? Como a galera antigamente imaginava os anos 2000, que ia ser tudo assim. E agora estamos andando aqui, ó, num calçadão bem turístico, cheio de restaurantes aqui. Mas o que a gente quer mostrar é essa casa aqui, ó. É a Casa dos Bicos. O cara que construiu ela foi o filho do virrei da Índia. E ele quis que parecesse diamante. Ele se inspirou em alguma construção na Itália lá e falou: nossa, eu vou construir uma casa que todo mundo vai chamar de Casa dos Diamantes. Mas a galera viu e chamou de Casa dos Bicos. Aí ele ficou meio chateado. Mas é porque ela é assim, né? Ele queria que fosse diamante porque ela tem essas pontas aqui, ó. Ela, tudo cheio de ponta. Ele falou: nossa, vai parecer um diamante lapidado. Mas a galera chamou de bico e ficou. Hoje a casa é a Fundação José Saramago. José Saramago é um escritor português, ganhador do Nobel e merecido, tá? Tem vários Nobéis aí que são meio estranhos, mas esse aqui mereceu ganhar mesmo. E, bom, ele é bem famoso aqui no mundo inteiro, né? Mas principalmente em Portugal. E já de adaptações para o cinema, se você não é da literatura, talvez você conheça aí o Ensaio sobre a Cegueira. E tem também o filme O Homem Duplicado, que é baseado numa obra dele. Não sei se teve mais adaptações para o cinema. Esse Homem Duplicado a gente assistiu esses dias, a gente achou horrível o filme até que a gente entendeu ele. Depois a gente falou: nossa, então era isso. Aí o filme ficou excelente. Então, se você gosta de filmes que é para pensar assim, vale a pena. Ou melhor, leia o livro, né? O livro geralmente é melhor, mas nós ainda não lemos esse livro, só vimos o filme mesmo. E chegamos aqui na Praça do Comércio, deve ser a praça talvez mais famosa aqui, o principal cartão postal de Lisboa. Aqui ficava o Palácio Real antes do terremoto. Com o terremoto ele caiu, ele ficou condenado. E aí construíram o Palácio Real em outro lugar de madeira, um provisório. E aí uma curiosidade, né? O rei, na época, ele ficou tão traumatizado que ele não conseguia entrar em lugar de pedra. Ele não queria mais morar em lugar de pedra, então ele ficou morando ali num palácio de madeira. Só que esse palácio acabou depois pegando fogo também e aí construíram um de pedra. Mas aí o rei já tinha morrido. É porque quando teve terremoto, né, tudo tremeu. Então os negócios que eram de pedra, aí as casas que eram de pedra, caiu tudo, né? Então acabou que faleceu muita gente, que morreu muita gente, porque ficou embaixo das pedras e aí o rei ficou com medo. E ainda teve um tsunami depois, e aí a família real se salvou porque era dia de Todos os Santos. Aí eles quiseram, as filhas do rei quiseram: não, vamos passar com a família num outro lugar afastado, mais tranquilo. Porque se eles estivessem no palácio aqui, provavelmente teriam morrido. E a gente estava lendo aqui sobre esse terremoto, diz que a cidade ficou em chamas por mais ou menos uns 6 dias. E, né, no artigo que a gente leu diz: Lisboa ardeu em chamas por 6 dias. Porque como tinha muita vela naquela época, candelabro caiu, pegou fogo e foi muito difícil para controlar.
E o rei que a gente comentou é esse cara aqui. Atribui-se a ele, inclusive, essa reconstrução de Lisboa, né? Ele nomeou aí o ministro dele, o Marquês de Pombal, para trabalhar na reconstrução da cidade mesmo, replanejar ela, ver o que fazia, e deu poderes totais pro cara, poder quase ditatorial aí pro cara conseguir reerguer Lisboa. E diz que essa região aqui foi toda remodelada pelo Marquês de Pombal e que aqui chama até Baixa Pombalina. E falando em pombo, a gente precisa contar mais uma coisa. Reparem essa praça. Estão vendo? Não tem pombos na praça, meu Deus. Aquela história de que sempre na praça principal é lotado de pombo não se aplica a Lisboa. Não é que não exista pombo em Lisboa, mas tem muito pouco. Tem uma lei aqui que é proibido você alimentar os pombos, porque a prefeitura dá uma ração e essa ração tem anticoncepcional, então os pombos não se reproduzem. Mas, lógico, sempre tem aqueles que conseguem fugir do controle de natalidade. E aqui tem esse arco, todo mundo vem tirar foto. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que dá para subir, dá para ir lá em cima ter uma vista. A entrada para o arco é aqui, ó. Vamos subir lá para ver. Compramos os tickets, custou R$ 4,50 cada um e agora é só subir pro arco. Sobe de elevador. Saímos do elevador, achei que a vida ia ser fácil, mas não é bem assim não. Ainda tem que subir um pouquinho de escada. Ó, aqui dá pra ver a mecânica do relógio, ó. Nem sei onde fica, nem tinha reparado que tinha relógio lá atrás. Mas, ó, a mecânica aqui, ó, o pêndulo contando as horas. E o relógio deve ser logo ali, ó. O cabo vai pra lá, ali já deve ser a fachada da rua. Mas, ó, de perto aqui, ó, bem interessante o funcionamento. Ele é pequeno, né, para um relógio desse aí. Também é mais moderna essa máquina, mas eu imaginava um monstrão aqui dentro. E temos mais uma escada. Nossa, essa é cabulosa. Nossa, tô ficando tonto já. Não, o pior é que de ficar tonto mesmo. Eu tô ficando enjoada, não é zoeira não, tô enjoada. Ó, aqui chegou. Ó, a vista, estamos bem em cima do arco, então essa aqui é a Rua Augusta. Ali, ó, aquela lá é a Sé. A gente descobriu aqui que Sé é catedral, né? Em São Paulo a gente tem a Catedral da Sé. É meio redundante, eles chamam aqui de Sé como se fosse sede. Não sei dizer se Sé e catedral são exatamente sinônimos, mas a ideia é a mesma, seria a sede principal da igreja. Ó, a vista da praça aqui de cima, estamos bem do lado do pé do carinha aqui. Legal a vista, valeu a pena, né? Acho que pouca gente sobe porque não conhece mesmo. Tá bem vazio aqui em cima, quer ver? Ó, gira, amor. Tem esse casal aqui e tem mais 3 casais de chineses. É isso que tem. Tem um sino aqui. E é aqui fora o relógio que a gente viu o mecanismo lá em cima. E chegamos agora aqui no bairro do Chiado. É tudo perto aqui, tá? Tirando Belém, a gente tá fazendo todo o rolê desse vídeo a pé. E esse bairro aqui, ó, ele era o bairro da Boemia, então na época das navegações era o bairro mais animado aqui. A galerinha voltava da viagem, vinha torrar o dinheiro aqui, vinha beber, vinha atrás de mulher. E hoje ainda parece que é bem animado de restaurante ou de turistas. E aqui até meio escondido, quase passa despercebido, tem uma estátua do Fernando Pessoa, outro escritor português muito importante. Dá pra sentar ali, ó, senta ali com ele pra trocar uma ideia. Não, tá lotado, não vou fazer isso aqui não. Uma curiosidade do Fernando Pessoa é que ele foi educado na África do Sul. Então, em vida, a maioria dos textos dele eram em inglês. Os textos em português, muitos foram póstumos. Depois que ele morreu, a galera achou na documentação dele vários poemas ali, vários textos em português. E aí ele acabou virando uma referência aqui. Fala que ele não publicou em vida porque ele era muito perfeccionista. Então ele achava que ainda não estava bom. O português ali não estava bom o suficiente. E mesmo não estando bom para ele, ficou aí, né? Obras de referência. Obras de referência que a gente estuda na escola, né? Fernando Pessoa, o Camões. E eu vou ser muito sincera pra vocês, como eu odiava quando falava desses caras na aula. Era um português que eu não entendia, era um poema que pra mim não fazia sentido nenhum. Quando tinha que estudar isso, eu ficava tremendamente chateada. Eu acho que eles são colocados, tanto os escritores brasileiros mesmo, numa época que o jovem não tá afim, né? Não entende o significado das poesias ali, ou dos textos, né? Se for prosa, mas... Enfim, falando em Camões, aqui na frente tá a estátua do Camões também.
Aqui o Camões, grande pai da língua portuguesa. Muitos dizem que foi ele que inventou o português. E, obviamente, o português não foi inventado por ele, né? Mas ele é a grande referência, os textos mais importantes aí da época são deles. Então, você quer estudar um português antigo, são as obras dele de referência. E o Camões, eu confesso que nem hoje a gente tem coragem de encarar os livros dele. A gente tem dificuldade para ler poesia. E aí, complementando o que o Renan estava falando ali, né? Que ele falou que tem livros que a gente lê de obrigação na escola e que a gente não gosta. Mas aí quando você pega e relê quando você é adulto, você relê de uma maneira diferente, aquele livro, você passa até a ser um dos livros preferidos da vida. Agora, põe o Lusíadas na minha mão, não leio porque eu tenho certeza que eu vou continuar passando raiva. A gente tem que melhorar mais o nosso nível de leitura. E outra estátua que temos aqui, ó, é o do Cautilheiro. Ó. O Cautilheiro é o vendedor de loteria. E essa estátua aqui, ó, diz que é uma homenagem da Santa Casa de Misericórdia. A loteria aqui em Portugal é gerida pela Santa Casa, então por isso é homenagem à Santa Casa. Aí diz que parte do lucro vai para a Santa Casa, para eles fazerem mais trabalhos aí, mais hospitais ou o que for. É bom, né? O que você perde com a aposta vai para a Santa Casa e não para o bolso de influenciador. E uma outra história interessante de Portugal é que durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal ficou neutro, não ficou nem para um lado nem para o outro, então aqui teve muitos espiões. Por exemplo, vamos dizer, né? Você tinha um agente duplo alemão que queria passar informação para um agente inglês, aí para esse agente duplo ir para a Inglaterra era muito perigoso, ele podia ir lá e ser preso, podia voltar para a Alemanha e ser interrogado, ou o cara da Inglaterra também ir para a Alemanha, podia ser preso lá. Então eles iam para Portugal, que aqui eles não corriam risco de ser preso, né? Ele ia falar, eu sou alemão, tudo bem, sou inglês, sem problemas. E aí muitos se hospedavam nesse hotel aqui, e esse hotel que era um lugar que você, James Bond aí, por exemplo, um James Bond da vida real estaria aí ia se encontrar com uma espiã alemã, aí rolava aquele romance, né? Lógico, no filme, né? Mas na vida real era um local que vinham mesmo espiões, jornalistas vinham aqui. Inclusive, diz que o Cassino Royale, o primeiro 007 lá, foi inspirado num cassino que tem aqui, que também era um cassino que os espiões iam. Tem inclusive uma lenda que tinha um caminho secreto aqui do hotel que o carinha já conseguia pegar o trem sem serviço, sem sair na rua. A estação do metrô é bem aqui, ó, bem na frente. Não sei como era na época, se já tinha o metrô, né, como que funcionava, mas eu sei que conta essa lenda aqui. Se faz um tour guiado aqui, ele vai passar aqui e vai contar, ó, tem uma lenda que tinha um túnel aqui que o carinha já entrava no trem. Inclusive o ator Leslie Howard, que fez O Vento Levou, ele morreu aqui, morreu num voo saindo de Portugal, que foi abatido pelos alemães. Não se sabe por quê, alguns dizem que os alemães confundiram, outros dizem que um dos caras que estava no voo era parecido com o Winston Churchill, aí por isso foi abatido. Outros dizem que o alvo era o ator mesmo, que o ator era um agente secreto também. Enfim, mas é interessante, ele morreu nesse cenário aqui de espionagem da Segunda Guerra Mundial. A estação Rossio é aqui, ó, é esse prédio aqui e aqui é o hotel, então agora faz sentido, ó, capaz que tinha uma passagem secreta por aqui mesmo, o cara já vinha, pegava o trem, o bonde, o que fosse, e não precisava sair na rua. E por hoje é isso então, galera, até a próxima!